Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Revival, que são vídeos que você talvez não tenha assistido. No vídeo de hoje, vamos estar contando a história da SR, a concessionária Souza Ramos, que tanto brilhou no Brasil. Depois de 50 anos, em 2021, uma importante parte da história do mercado de automóveis brasileiro deixou de existir. A tradicional Souza Ramos, rede de concessionárias Ford, fechou suas portas. É a história dessa grande e vitoriosa empresa, que se evidenciou sobretudo nos carros transformados, que vamos contar neste vídeo. Acompanhe-nos até o final e não deixe de curtir e compartilhar. A saída da Ford do Brasil gerou enormes desdobramentos. Entre os mais emblemáticos, certamente, foi o fim da fábrica de São Bernardo do Campo, que guardava a história além da Ford, da Willys Overland também. Outro capítulo que se encerrou foi o da rede de concessionárias Souza Ramos, que desde 1967 atuava no mercado de revendedores de carros. A minha vida começou há 50 anos atrás na indústria automobilística de uma maneira muito curiosa. A Souza Ramos, ela nasceu quando meu pai pediu demissão da empresa que ele trabalhava no Rio de Janeiro e resolveu voltar para São Paulo, que era o local de origem dele. Meu pai trabalhava com automóvel desde 1945. Eu estou falando de 67. Ele achou uma concessionária pequena, muito bem montada, na Avenida Celso Garcia 2024, e meu pai comprou e eu mudei o meu rumo. Em vez de me dedicar à administração de empresas, fui ser vendedor, no fim de 67, da revenda Volkswagen, que passou a se chamar Sorasa, Souza Ramos S.A. Mas a história da família Souza Ramos com a Ford não se resumiu apenas à concessionária. Em um período no qual o Brasil era carente de opções de veículos e de possibilidades tão abrangentes exterior, Eduardo Souza Ramos fez história usando os carros da Ford como base na sua empresa, a SR Veículos Especiais. De lá, saíram veículos que marcaram época pela inovação ou requinte. Mas, mais do que isso, a Souza Ramos fez fama com a transformação de picapes Ford, na época sempre de cabine simples e voltadas ao trabalho que ele modificava para cabine dupla. A qualidade do serviço era tão boa que ainda hoje é possível ver rodando exemplares da Deserter XR ou até mesmo da Van Ibiza. O nível de modificações era tamanho que a empresa adotava o próprio logo na carroceria, em detrimento do logo da Ford. Vejo na rua uma picape cabine dupla Chevrolet, que é uma coisa que eu nunca tinha prestado muita atenção. Falei, ué, a Chevrolet tem uma cabine dupla e a Ford não tem. E assim foi. Eu acabei montando uma cabine dupla, ficou conhecido no mercado, saiu nas revistas como a cabine dupla Souza Ramos. Eu era uma confusão, eu era uma concessionária que fabricava um carro SR Ford, o nosso carro japonês. E que ainda a Ford me permitiu vender na rede Ford, mantendo a garantia original da Ford.
e que me permitiu, inclusive, ir para um salão do automóvel com um stand como o Souza Ramos. Teve um ano que esse salão foi todo preto e dourado e onde o garoto propaganda da marca era o Ayrton Senna. E fizemos até um carro especial, que era um Escort com motor turbo, com faróis escamoteáveis, que era o carro que ele dirigiu como demonstração antes de começar o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O sucesso maior pode ter ficado com as picapes, mas a lista de carros modificados pela SR inclui a criação de uma perua Maverick com 4 portas, um Del Rey executivo com 35 centímetros a mais, que tinha até televisão e frigobar para quem ia no banco traseiro, um Del Rey conversível, uma limusine baseada no Landau, entre outros carros. A empresa foi a primeira a receber a homologação da Ford para vender os veículos modificados dentro da rede oficial, também manter a garantia de fábrica, mesmo após as modificações. Como a onda dos esportivos estava em alta nos anos 80, eles ganharam espaço também na empresa, que criou o JPS, uma versão esportiva de verdade do Escort XR3, com turbo Garrett. O motor passava dos 84 cavalos originais para 100 cavalos de potência. Além disso, todo o visual foi alterado, com faróis escamoteáveis, spoiler, entre outros equipamentos, e pintura como dos carros da Lotus, John Player Special, por isso a sigla JPS do modelo. Porém, o primeiro projeto da empresa Souza Ramos como produtora de veículos especiais foi o Corcel Hatch. Desenhado pelo célebre Anísio Campos, o carro base escolhido foi a Belina, devido ao tamanho do tanque de combustível, 13 litros, maior do que o do Corcel Sedan. A conversão compreendia o corte da metade do teto e retirada das colunas traseiras, substituído por 2 outras, mais longas e inclinadas, também de aço, delimitado o vão do porta-malas e o perfil do carro. Feito para poucos, o carro recebeu nova grade negra, 4 faróis retangulares e os melhores acessórios disponíveis na época, tais como teto solar, bancos de couro, vidros elétricos e até mesmo ar-condicionado. A linha de cabine duplas foi renovada no 13º Salão do Automóvel, ao final do ano, com o lançamento da Deserter, seu primeiro modelo com janelas panorâmicas, acompanhado de novos equipamentos e maior espaço lateral no banco traseiro. O modelo convencional continuava em produção, com retoques no estilo e nos acabamentos. Ganhou 15 centímetros na cabine, sem a redução da caçamba, passando agora a se chamar Max. A Blazer ganhou o irmão maior, sem corte no chassi, a Country Wagon, com teto elevado, janelas traseiras com quebra-vento, espaço para 8 pessoas. O carro foi acompanhado de uma versão ambulância, equipado com 1 ou 2 macas, com rodízio, suporte para soro, garrafa de oxigênio, armário, piso antiderrapante e revestimento anti-germes. Podia receber também ar-condicionado. A empresa também se destacava na construção de kits e acessórios para carros nacionais de época, como o Gol, o Voyage especial, que serviu até de base para a matéria de revista 4 rodas. Outra versão curiosa também foi o Gol Copa 86, uma série especial baseada no Gol BX, que foi feita especificamente para a Copa do Mundo de 1986, que foi sorteada para pessoas que participavam de um concurso da época. Em 1986, toda a linha de picapes modificadas, a Max Sport, Desert, Country e Country Wagon, ganharam nova opção de estilo. A traseira recebeu novas lanternas, ironicamente da Chevrolet, e toda a parte dianteira foi modificada. Eram novos capô, grade e grupo ótico do Corcel. Na frente e atrás, novos para-choques envolventes. O mais complexo produto da SR, e talvez seu mais importante lançamento, surgiu em julho de 1987, a Van Ibiza. Montada sob o chassi da F1000 diesel ou a álcool, possuía espaçosa carroceria de plástico reforçado com fibra de vidro, acomodando 8 passageiros em confortáveis poltronas individuais, ou 12, caso fosse eliminado o compartimento de bagagens.
Tinha 3 portas, 2 à frente e uma na lateral direita, e uma grande tampa traseira, de abertura vertical, auxiliado por molas a gás. Grade e faróis remetiam ao estilo da linha 2, mas todos os demais componentes eram diferentes, desde o capô curvo até vidros e para-brisas, especialmente fabricados para o carro. O acabamento interno utilizava materiais de qualidade e o painel, semi-envolvente, tinha instrumentação completa. No 15º Salão do Automóvel, em 1988, mais uma série foi agregada à linha de picapes, denominada XK. Se diferenciava das anteriores pela grade e para-choques de novo desenho e pelo acabamento mais requintado. Também foi lançada a versão da ambulância da van Ibiza. A SR trouxe 4 novidades em 1990. A primeira delas, e mais importante, sua primeira picape 4 portas, com um visual quase de automóvel, graças à caçamba com tampa e ao para-brisa traseiro curvo. Em segundo, veio um kit decorativo para a dupla Ford Verona Apollo, tentando dar-lhe a aparência de um BMW. Apesar da pretensão, os resultados foram bons. A terceira novidade foi o K-SRT, versão preparada do Ford Ka, com o novo motor Zetec Roncan de 1 litro. Além da instalação de um turbo compressor, que permitia ganho de potência de 13 cavalos e aumento de torque de quase 40%, o K-SR ganhou novos para-choques, entrada de ar no capô, pneus maiores, contagiro e forração de couro. Em 1991, Eduardo obteve a representação oficial dos veículos Mitsubishi, criou a MMC Automotores do Brasil e, 3 anos depois, começou a montar picapes da marca em Manaus, a elas agregando novos componentes, afastando-as dos originais japoneses e tornando-as únicas no mundo. A Souza Ramos permaneceu operando como concessionária Ford até sair do mercado em março de 2021, 2 meses depois do fabricante norte-americano anunciar a decisão de abandonar a produção de veículos no país. Já a fábrica da SR, em 6 de janeiro de 1996, durante as férias coletivas dos empregados, teve uma das suas fábricas incendiadas. Imediatamente a seguir, a empresa demitiu todos os funcionários e requeriu concordata, alegando que só teria como quitar suas dívidas anormalmente acumuladas ao longo do ano anterior após ser ressarcida pelo dinheiro do seguro. Idêntica situação havia ocorrido na Ford-Glass em janeiro de 92, o que levantou suspeitas quanto à intencionalidade do incêndio, posteriormente confirmada pela Justiça. Considerando criminoso sinistro, o seguro não foi pago e a SR entrou em processo de falência.